tudo que importa, né, na nossa caminhada com Deus é a intenção do nosso coração, pessoal. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha aqui, filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de você os meus mandamentos. Olha aí, ó. O que é internalizar o mandamento? É guardá-los por amor a Deus. Você está internalizando, você está comendo-os. Guarda os meus mandamentos e vive. Aqui no original é e viverás. E a minha lei como a menina dos teus olhos. A lei é coisa de judeu. A lei é coisa de gente legalista. A lei é coisa de fariseu. A opinião que Salomão tinha é muito diferente da opinião de muitos pastores nos dias de hoje. Porque o Salomão está falando, pelo Espírito de Deus, guarda a lei, internaliza a lei, vive-a por amor, e você vai prosperar. Guarda como a menina dos seus olhos, ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Por isso que na nova aliança, profetizada lá em Jeremias 31, Deus fala que o quê? No coração lhes escreverei as minhas leis. Jeremias 31. Que é isso aqui, ó. Para agradar a Deus, o mandamento tem que estar escrito dentro de nós, e isso só Yeshua faz. Yeshua não veio anular a lei, ele veio escrevê-la no seu coração, dentro de você. Palavras de Yeshua. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Se. Ekev. Se. Ou im em hebraico. Com Aleph. Se. Se você permanecer nele, você vai dar fruto. Mas você não vai conseguir dar fruto se você não estiver nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, o que é você permanecer na palavra dele? É você o quê? Mesma palavra de Deus lá para os israelitas, próximos prestes a cruzarem o Jordão. Se vocês ouvirem, guardarem e cumprirem. Isso quer dizer permanecer na palavra. Ouvir, guardar, cumprir. Se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Não é discípulo quem conhece toda a lei. Não é discípulo quem estudou teologia. É discípulo quem permanece na palavra. Quem vive. Quem cumpre. Quem guarda. Se você permanecer em Yeshua, aí sim, você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha aí, ó. Amor e obediência, o quê? Juntos. Crença e obediência, o quê? Juntos. Ó, aceita Jesus aí, não precisa fazer mais nada. O preço já foi todo pago por você. Vai viver a sua vida em prosperidade, comprando barcos, carros, casas. Deixa que o mundo, como é que é uma passagem que eles adoram? Queremos comer da riqueza dessa terra, né? Deixa que a terra produza riquezas para você. Não é bem assim não. Você aceitou Yeshua agora, você vai começar uma caminhada. Você tem que permanecer nele. Permanecer nele quer dizer guardar as palavras dele. E guardar as palavras dele quer dizer obedecer os mandamentos de Deus. Aquele que me ama, ou seja, o que guarda os meus mandamentos, é amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Pessoal, conclusão. Nós temos que combater esse evangelho antinomista. Antinomismo, anomia, o antinomismo, significa o quê? Contrário à lei.
Não existe evangelho sem lei. Não existe evangelho sem lei. Porque Yeshua falou, a Torá e os profetas falam a meu respeito. Eles não estão estudando elas não? Por que vocês não estão sabendo quem eu sou? Na parábola do rico e do Lázaro, o rico fala para Abraão, pelo amor de Deus, deixa eu voltar lá para avisar meus irmãos, para eles não virem para esse lugar aqui. O que Abraão responde? Seus irmãos têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Obediência. Você tem que combater esse evangelho antinomista, esse evangelho que fala que a lei de Deus é coisa de judeu, que a lei de Deus acabou, que você está no evangelho da graça. O Antigo Testamento é a lei, a dispensação da lei. Depois de Yeshua, a dispensação da graça. Como se Deus trabalhasse em dispensações. Deus é um só. Nós estamos seguindo o seu propósito, não mudou dispensação nenhuma. Está tudo seguindo aquilo que os profetas lá atrás anunciaram que aconteceria. O plano é o mesmo. Não desviou para lugar nenhum. Esse evangelho que está por aí, pregando essa exclusão da lei, o evangelho fácil, do mínimo esforço, está produzindo uma geração de gente, de discípulos infrutíferos. O sujeito é salvo, o sujeito nasce de novo, o sujeito é liberto. Mas uma vez salvo, se ele não recebe instruções a respeito da obediência aos mandamentos de Deus, ele se tornará infrutífero. E eu dou uma novidade para você. Se você se tornar infrutífero, você vai depender muito da graça de Deus. Porque a qualquer hora você vai ser cortado. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Foi o Yeshua que falou isso, não fui eu não. Ah, mas espera aí, ele falou também, vinde a mim, de maneira alguma os lançarei fora. É claro. Se você está andando no caminho, você acha que Yeshua vai pegar você lá, buscando agradar a Deus, vai te tirar do caminho? Não, ele só tira quem está infrutífero. Porque quem está infrutífero não está querendo andar em seriedade. Mateus, você está querendo dizer que salvação se perde? Estou. E não sou eu não, é Yeshua que me ensinou esse princípio. Leia o que ele ensinou. Pessoal, isso aqui é analogia, isso é parábola. Quem tem ouvidos para ouvir o quê? Ouça. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, expelido demônios, em teu nome não fizemos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a anomia, no original grego. Anomia, desse jeito está lá em grego. A sua Bíblia está como iniquidade, mas o que é iniquidade? Falta de lei. Falta da Torá, falta de lei. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, opa, diga, sou eu, quero ser este, eu quero ser este. Ele é comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Pessoal, mais uma dica de Yeshua, está nas entrelinhas, aprenda. A obediência à lei de Deus te fortifica no momento da tribulação. Aprenda um princípio que eu vou falar nessa terça-feira agora, nas parábolas de Yeshua, a parábola das virgens. Você tem que estar sempre esperando o melhor, mas esteja preparado para o pior. A nossa vida é isso. Eu sou um cara otimista. Eu sempre estou esperando o melhor das pessoas. Eu sempre confio nas pessoas. Mas aqui, ó,
estou preparado para qualquer coisa. Estou preparado para traição, porque Deus fala, maldito o homem que confia no homem. Estou preparado para qualquer coisa. E o que me prepara? Aquele que guarda os mandamentos de Deus é comparado a um homem prudente. A casa dele tem um alicerce na rocha. Seja no momento da bonança, no momento da dificuldade, ele está aqui, ó. É a obediência à lei de Deus que vai te fortificar. Aí você ora, Deus me dá força para resistir o pecado, me dá força para resistir a tentação. Mas você está procurando guardar os caminhos de Deus? Está procurando obedecer a Deus? Deus fala, fugir da aparência do mal. Fugir. Com a tentação, você não enfrenta ela cara a cara, não. Você pede para Deus te livrar dela. Você pede para Deus livrai-nos do mal. Não nos deixei cair. É Deus. A sua obrigação é fugir. Não vai enfrentar, não. Guardar a lei de Deus é isso. Olha só. E todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica, é comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou o rio, soprou o vento, e deram com ímpeto contra a casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amigo, preste atenção. É possível você ter recebido a graça de Deus, você ter nascido de novo, você ter sido colocado na predestinação dos vitoriosos, e você, por causa da sua vida, por causa da sua mediocridade, por causa da sua escolha, ser tirado desse caminho. Você não é tirado, você se coloca para fora dele e volta para o caminho de onde você foi. Isso existe, isso é possível. Só quem não nasceu verdadeiramente de novo. Não! Leia Hebreus capítulo 6. Lá fala, é impossível que o sujeito que foi cheio do Espírito, provou dos dons do mundo vindouro, provou dos dons celestiais e peca e se torna inimigo da fé, é impossível ele voltar. Então é possível. O impossível é ele voltar ao caminho anterior, mas pecar é possível. A salvação não é dom de Deus? Dom em hebraico, carisma em grego ou mataná em hebraico. Qualquer presente que você recebe, você tem a opção de fazer o quê? Você guarda e faz uso, ou você joga fora. Deus não tira ele da sua mão, é você que joga-o fora. Devemos ser mais ortopráticos e menos ortodoxos. Você está entendendo? A ortopraxia é que me interessa. A Bíblia dá valor à ortopraxia, não é a ortodoxia. O que você crê aí? Deixa eu fazer um checklist aqui para ver se você crê nas mesmas coisas que eu, para ver se eu posso ir na sua casa. Crê no dogma niceniano de 344, crê no concílio de Laodiceia, crê nos dogmas, crê no estatuto batista. Peraí. Crê. Isso é ortodoxia. Ortopraxia é uma prática comum. Deus está muito interessado na sua prática, na sua vida, do que aquilo que você acredita, pensa. No sentido que o mundo enxerga, né? Esse crer no sentido do mundo. Bem, obediência aos mandamentos com a intenção correta não salva, mas te mantém salvo. Memoriza essa frase, pessoal. A obediência aos mandamentos de Deus, com o coração correto, com a kavaná correta, não te salva, mas te mantém salvo, te mantém no caminho. A função da lei é essa, é te manter no caminho, não é te salvar. Todos somos salvos pela graça. Não me esforço para ser santo, para ser salvo. Eu me esforço para ser santo porque eu sou salvo. É uma grande diferença. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitos feitura dele, criados em Cristo Jesus então ele te salva pela graça para você andar aqui, ó, as quais Deus de antemão preparou para que o quê? Então a vida, uma vez salvo, é dinâmica, ela é contínua. Você foi colocado num caminho para você andar nele, através de boas obras. As boas obras é o que você
anda, é o seu mover. O pessoal fala, mas a Bíblia diz que pela graça sois salvos. Continua lendo o versículo, para que você dê bom fruto. Para isso que você foi salvo. Uma má conduta, uma vez que você já foi salvo, pode alterar a sua predestinação. Pode sim. Para que a lei então é necessária? Se uma vez salvo, sempre salvo, para que Deus precisava da lei? Para te manter no caminho. Não precisa de lei nenhuma. Assim como uma boa conduta pode também alterar o seu destino. Olha esse texto. Eu tenho certeza que você não conhece esse texto. Ele destrói a predestinação. Da teologia cristã. Destrói. Uma vez salvo, sempre salvo. Quem foi predestinado para ser salvo é salvo, não pode fazer nada. Fui com meu pai num velório de um pastor amigo nosso, um homem de Deus mesmo. Teve uma vida de sacrifício, de renúncia e morreu, sabe, com uma índole impecável. Estava lá um amigo dele discursando lá no velório. O cara fala assim, fulano não podia ter feito nada para mudar o destino dele, porque foi um predestinado. Tirou toda a glória do sujeito, tirou todas as escolhas do sacrifício, por quê? Ele não fez mais que obrigação, que ele era um predestinado mesmo. Não, pessoal, teve escolha aí, teve sacrifício aí, teve renúncia aí, entendeu? E tem que honrar isso. Olha o que Deus fala com o profeta Ezequiel. Olha se você já tinha visto esse texto antes. Isso é uma bomba. A justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Opa! Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Continua lendo. Quando eu disser ao justo que certamente ele vai viver. Olha para mim, não olha para o texto não. Volta aqui na câmera. Uma pessoa que recebeu aliança e promessa e profecia de Deus. Você vai viver. Deus disse, você vai viver. É esse sujeito que vai ser o objeto aqui da frase. Um camarada que recebeu profecia de vida de Deus. Quando eu disser ao justo que certamente ele viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a falta da lei, aí de novo, iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, morrerá. Ou seja, se ele não mudar a sua atitude, apesar de ter recebido profecia e promessa de vida, ele vai morrer no pecado dele. Que pratica, quer dizer que ele está continuando, ele foi advertido, 1, 2, 3, se ele continua, ele vai morrer na ruína dele. Recebeu profecia de vida. Quando eu também disser ao perverso, isso aqui que eu acho o máximo, você vai morrer porque você pecou. Bum! Mas, olha aqui, olha o que Deus fala, certamente você vai morrer. Foi profetizado. Mas, se esse perverso que recebeu a profecia de morte, se converter do seu pecado, fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor daquilo que ele tiver furtado, e andar, olha aqui gente, o mesmo verbo lá de Efésios, e andar nos estatutos da vida, que são os mandamentos de Deus, e não praticar mais a iniquidade, a desobediência, certamente viverá e não morrerá. Toda profecia de juízo pode ser alterada com um coração contrito e arrependido. Por isso que eu não gosto dessa atitude dos crentes, dos cristãos em relação à escatologia. Fica todo mundo sentado só esperando o circo pegar fogo. Se vocês entendessem esse conceito aqui, vocês estariam caminhando, andando, viajando pelo mundo, para fazer com que os eventos descritos dos juízos de Deus jamais se cumpram. Porque se o povo se arrepende, se o povo busca os caminhos do Senhor, se o povo se converte dos seus maus caminhos, Deus ouve do céu a oração, sara a terra e perdoa os pecados.
Lembre-se que Nínive não foi destruída naquela época que a profecia foi dada, porque o rei se arrependeu, pôs até os animais para jejuarem, e Deus não destruiu a cidade que tinha prometido destruir. Pessoal, arrependimento faz milagres. Arrependimento move o coração de Deus. Davi fala que ele não resiste a um coração arrependido genuinamente. Mas aqui, ó, arrependimento não é remorso, não. Aqui, o que ele explicar, o que é arrependimento verdadeiro? Ó, restituição, conduta, obediência. Arrependi, vou restituir o mal que eu fiz. E não só isso, vou andar agora, vou me esforçar para andar no caminho de Deus. Não vou mais praticar aquela vida. Aí você arrependeu. Não existe arrependimento sem restituição. De todos os seus pecados que o perverso cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Desviando-se, agora o justo, ó. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Desculpa, mas se Calvino tivesse lido essa passagem de Ezequiel, ele teria mudado todo o seu institucionalis cristianismos. Porque isso vai contra essa predestinação anunciada lá no século XVI. Porque ela não existe, ela não é verdade. E Paulo não ia escrever contra Ezequiel. Paulo não ia escrever contra Yeshua. Paulo não ia escrever contra o mesmo espírito que lhe inspirava. Tudo depende da sua escolha e da intenção do seu coração de agradar a Deus. Entenda que a fé quer dizer saber que Deus é galardoador daqueles que o buscam. É difícil? É. Requer esforço? Requer, mas você vai ser recompensado. Boa. E é por Deus, não é por homem nenhum. Os inimigos vão levar a recompensa para você. Deus vai colocar os inimigos para te abençoarem. A valorização dos mandamentos de Deus como parâmetros para a nossa vida é um dos pilares da fé bíblico-judaica e da visão da restauração da igreja. É isso que o Ensinando de Sião, como um ministério judaico-messiânico, está apregoando ao mundo. Restaurar o evangelho à sua originalidade, dando a importância à obediência. Não é judaizando a igreja, é fazendo a igreja entender o que está ali escrito, para que ela se torne plena. Então o judeu messiânico tem obrigação de estar pregando isso aqui ao redor do mundo. Porque é isso que está faltando hoje. Esse conceito aí que a lei é coisa de judeu, que eu estou na graça, não estou na lei, você vira um crente medíocre. Pode até dar fruto, mas podia estar dando muito mais.